Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou Igor Crow e aqui a gente fala sobre chatbot, inteligência artificial e automação em geral. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que é o coração de qualquer chatbot, de qualquer automação de marketing conversacional que você queira fazer usando inteligência artificial, principalmente a IA do ChatGPT. Como criar bots que realmente funcionam, como criar prompts que realmente façam sentido para o seu modelo de negócio. Porque se você me acompanha há mais tempo no canal, já sabe que a gente está fazendo vários robôs aqui para vários nichos diferentes, mas por mais robôs que eu faço, eu nunca vou conseguir atender todo mundo. Então é importante que você mesmo saiba criar seus prompts. É uma parte fundamental do seu processo de criação do seu chatbot que você domine esses prompts. Porque nem eu, nem outro growth hacker vão saber mais sobre o seu negócio do que você mesmo para poder ensinar uma inteligência artificial. Então o objetivo desse vídeo não é só te ensinar o que tem que ser feito, mas como fazer, como que você sai do absoluto zero para você ter um prompt de atendimento de um chatbot. Depois você aplicar no seu software de automação, como o ManyChat que eu uso aqui ou qualquer outro. A ideia é que você saiba fazer seus próprios prompts e que esses prompts sejam fiéis ao seu negócio, ou seja, que eles correspondam de fato ao papel, o contexto e a tarefa que esse bot vai ter que realizar. Então, antes da gente entrar nos detalhes de como fazer esses prompts, é importante eu explicar aqui o que são esses prompts. A gente fala de prompt para cá, prompt para lá, parece que é só um textão que você pode jogar qualquer coisa ali, mas nem sempre faz sentido. O que vocês precisam entender é que prompts são as instruções ou as questões que orientam o comportamento de um chatbot, que orientam suas respostas, não necessariamente o que, mas como ele vai te responder. Em outras palavras, eles são a forma de você falar para o seu chatbot como você quer que ele fale com o seu cliente. E parece simples, mas tem uma ciência por trás disso. Por quê? Eu venho falando aqui desde o começo do canal sobre papel, contexto e tarefa. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um negócio e você não vai ser a pessoa responsável por atender seus clientes. Você vai ser a pessoa por ou entregar ou operar, enfim. Você contratou alguém para atender para você. Qual é a primeira coisa que você vai falar para essa pessoa? Olha, você é atendente da minha empresa e a minha empresa fornece esse produto ou esse serviço. Então, no primeiro dia do treinamento dessa pessoa, ela vai estar sendo contextualizada sobre como funciona o negócio, o que você faz, o que você vende, como funciona essa venda, se tem garantia, se não tem, se entrega, quanto tempo demora, enfim. O contexto do seu negócio. É possível você pensar em um atendente que não saiba o contexto da empresa onde ele trabalha. Não tem como uma pessoa atender outra sem saber o contexto. Ou seja, o contexto são as informações da empresa, as informações do serviço, as informações do produto. É a parte mais importante desse prompt, que a gente vai falar como a gente cria esse contexto daqui a pouco. O segundo ponto que a gente dá atenção nesse treinamento de um novo atendente é o papel dele. Você pode passar o contexto dessa empresa para o recepcionista, para o televendas ou para o suporte. O contexto é o mesmo, a empresa faz a mesma coisa. Só que esses três papéis atendem de formas totalmente diferentes. O recepcionista ele não precisa resolver o problema, ele precisa saber quem resolve. Porque ele vai recepcionar e direcionar para quem resolve o problema. O vendedor ele vai saber o mesmo contexto, mas ele não precisa saber o que acontece depois da venda. Ele precisa saber vender, ele precisa ter o contexto, saber quebrar a objeção, saber quais são os diferenciais do produto ou serviço em relação aos concorrentes, saber técnicas de vendas e argumentos. Ou seja, o papel dele é vender, que é diferente do papel de receber as pessoas. Por sua vez, o suporte tem um papel totalmente diferente. O suporte ele não precisa saber vender. Ele precisa entender os aspectos técnicos desse produto ou desse serviço para tirar as dúvidas dos clientes. Ele não precisa quebrar a objeção, ele não precisa de argumento de venda, ele precisa ter conhecimento técnico porque ele vai simplesmente tirar dúvidas sobre a ferramenta. Ou seja, o contexto são os dados gerais da sua empresa, o que ela faz, o que você vende, o seu produto, o seu serviço. O papel é quem eu quero que essa pessoa, ou aqui no caso esse robô seja. Se ele vai ser o atendente, se ele vai ser o vendedor, se ele vai ser o suporte. A tarefa é o que eu quero que ele faça. Por exemplo, o recepcionista ele tem que receber as pessoas e direcionar. O vendedor ele tem que vender alguma coisa. O suporte ele tem que tirar dúvidas e esclarecer problemas. Então aqui quando a gente fala de tarefa é realmente a ação que tem que ser feita. Por exemplo, responder os usuários que entram pelo suporte. Ou tirar as dúvidas de novos clientes e encaminhá-los para a devida seção ou para o devido setor da empresa. Ou, por exemplo, tirar as dúvidas sobre o produto ou serviço X ou Y e ao tirar todas essas dúvidas, encaminhar um link de venda, ou seja, fazer a venda. E aqui a gente está falando da tarefa, não é ser vendedor, é encaminhar o link de vendas. O ser vendedor é o papel, o encaminhar o link de vendas é a tarefa. O prompt é um documento que contém a instrução. E aqui no caso, como a gente está falando de uma instrução para um atendimento, uma instrução para um chatbot, essa instrução vai carregada de tudo isso que eu falei. O papel de quem é esse chatbot, o contexto do que esse chatbot tem de informações para entregar e a tarefa que a gente quer que ele execute. Então, quando a gente estiver falando com o ChatGPT, quando a gente estiver falando de engenharia de prompt, a gente sempre vai criar prompts que carreguem essas três coisas, porque a cada mensagem que o meu bot recebeu, ou que o seu bot receber, essa mensagem ela tem que ir acompanhada de todo o papel, contexto e tarefa. Por exemplo, o lead chegou e disse olá. Como que o seu bot vai responder?
Se o papel dele é ser um recepcionista, o contexto dele são as informações de uma empresa, por exemplo, uma imobiliária, e a tarefa dele é direcionar para os corretores, a partir de um olá, ele vai responder assim: olá, seja bem-vindo à empresa tal, eu sou responsável por direcionar você aos nossos corretores, podemos continuar? Agora, se a gente recebe um olá também, mas o meu papel é ser o recepcionista de um restaurante japonês, no contexto do restaurante japonês, e minha tarefa é agendar uma mesa, ele vai responder a mesma pergunta que entrou, o mesmo olá, só que dizendo: olá, eu sou o atendente do restaurante japonês, eu estou aqui para te ajudar a fazer uma reserva para sua mesa. Então a gente começa a pensar que a gente tem que criar textos, a gente tem que criar prompts que façam sentido para qualquer pergunta do usuário. Não quer dizer que ele vai saber responder qualquer pergunta, mas que façam sentido para qualquer pergunta. Porque quando o usuário mandar oi, eu vou mandar papel, contexto e tarefa, responda oi. Quando ele fala assim, quanto custa, eu vou mandar papel, contexto e tarefa, responda quanto custa. Se ele te perguntar como compra, eu vou mandar papel, contexto e tarefa e responda como compra. Então entende que o prompt ele vai sempre enviado junto com a pergunta do usuário. Assim o ChatGPT ele vai sempre receber o que ele tem que responder e como ele tem que responder. A partir de quais diretrizes ele vai gerar essa resposta? A partir do prompt. Então agora que a gente passou um pouco dessa parte teórica de como funciona um prompt, para que ele serve, a gente entende que é necessário testar e fazer e errar e repetir até a gente ter um prompt de valor, um prompt que realmente cumpra o máximo de tarefas possíveis, que faça a comunicação da melhor maneira possível, ou seja, que cumpra o papel dele, entendendo um contexto corretamente para poder executar as tarefas que a gente quer que ele execute. Como que a gente faz isso? A própria OpenAI tem uma plataforma para testes, um ambiente fechado deles, para quem já tem registro na API da OpenAI, é gratuito, você pode só fazer um registro na API, só para você liberar seus primeiros tokens e ter acesso ao Playground, que sim, funciona como um grande parque de diversões para gente doida que nem eu ou você que está querendo fazer um chatbot desempenhar o papel de um ser humano. Então agora a gente vai para a parte que vocês gostam do vídeo, que é a parte de mão na massa, então olho na tela para você fazer junto comigo. Aqui vocês podem ver na tela já todo o Playground, eu estou logado na OpenAI, ou seja, eu realizei meu login acessando platform.openai.com/playground. É o mesmo lugar que a gente acessa a documentação, as referências de API, enfim. Tudo que você precisa é estar logado e aí vai aparecer esse menu Playground para você. O que tem nessa tela? Essa tela é composta por 3 campos principais e um secundário. Quais são os campos principais? Eu tenho aqui dentro System, User e aqui embaixo vai aparecer o Assistant logo em seguida. Por exemplo, se eu mandar um oi aqui e dar um submit, ele vai mandar o Assistant, certo? Já vou explicar certinho esses 3, agora vamos se atentar aqui para o menu lateral. O que eu tenho aqui? O modo que eu estou utilizando, o modelo que eu estou utilizando, a temperatura, o tamanho máximo, as sequências de parada, que são os parâmetros dessa inteligência artificial. É aqui que eu escolho, por exemplo, o ChatGPT-4, GPT 3.5 ou até um modelo Fine-Tuning que eu mesmo tenha criado. É aqui também que eu defino a temperatura, ou seja, o quão criativo eu quero que essa automação seja, e o Max Length, que basicamente é o quanto eu vou gastar com isso. Maximum Length aqui você lê como tokens. Assim como nas requisições para a API da OpenAI a gente coloca lá Max Tokens, é a mesma coisa que você colocasse esse Max Length aqui. É o mesmo número, inclusive. Se você colocar 250 aqui, é a mesma coisa que você colocar 250 no Max Tokens lá. Beleza, agora o que é o System, o User e o Assistant? O System, basicamente, é a instrução que vai para o sistema do ChatGPT. E é aqui que a gente vai colocar o nosso prompt. Então, pense assim, todas as vezes que o usuário manda uma mensagem, ele vai acompanhado de uma instrução. Quem é essa instrução? System. Tudo que a gente colocar dentro desse campo do Playground chamado System é a instrução que a gente está dando para o nosso bot. Depois aqui, onde tem o User, já ficou até meio claro para vocês, onde eu coloquei aqui o oi e ele me respondeu. O User é a mensagem do usuário, ou seja, a entrada. E aqui é onde a gente faz os nossos testes. A partir do User, eu consigo testar o que o meu cliente perguntaria, como por exemplo, quanto custa, como funciona, quanto tempo demora. Então, a partir do campo User, a gente simula as perguntas, a gente faz as perguntas para este System responder. E aí, por último, eu tenho o Assistant, que é a resposta, ou seja, enquanto o User é o que o usuário disse, Assistant é o que o System disse, é o que essa inteligência artificial respondeu para a gente. Então, como que a gente faz os testes aqui? Eu posso manipular o prompt a partir do campo System, eu posso manipular os parâmetros e as configurações dessas requisições, eu posso simular as perguntas através do campo User. O resultado disso são as respostas do ChatGPT, que é o que está dentro do campo Assistant, ou seja, enquanto o User é o que o usuário perguntou, Assistant é o que a IA respondeu. Com base no quê? No System, no prompt. E se ainda está um pouco confuso para você, não tem problema, a gente vai começar a fazer agora na prática para você entender um pouco melhor. Aqui no Assistant e no User, você pode ver que a gente tem esses botõezinhos de menos. Quando eu clico, eu removo essa mensagem. Assim como eu posso remover essa do User. Porque eu posso simular conversas, mandando perguntas e simulando respostas. O fato aqui é que se eu adicionar uma mensagem e perguntar assim, oi, quem é você?
e enviar essa pergunta, ele basicamente vai me responder que é um assistente virtual desenvolvido pela OpenAI. Estou aqui para te ajudar com essas perguntas e fornecer informações. Se eu vir aqui no campo System, colocar um outro papel, ou seja, dizer que ele é uma outra coisa, vocês vão ver o que acontece. Então eu coloquei a instrução para o campo System de que você é o Galvão Bueno, o comentarista de jogos de futebol. Eu vou removê-la agora e vou fazer a mesma pergunta. Eu só troquei o System e fiz a mesma pergunta. Vou submeter e vamos ver o que ele vai me falar. Ele acabou de me responder: olá, eu sou o Galvão Bueno, um famoso comentarista esportivo. Fico muito feliz em conversar com você. Como posso te ajudar? Ou seja, nesse conjunto System, User e Assistant, se eu troco o System, mas mantenho o User, o Assistant muda. Se eu mantenho o System, mas eu troco o User, ou seja, eu troco a pergunta do usuário, o Assistant também muda. O Assistant é a resposta desse chat, então ele vai mudar todas as alterações que você fizer. E os nossos testes aqui serão baseados em alterar o System e testar com as perguntas que eu quero. Você pode fazer as mesmas perguntas para systems diferentes, ou vocês podem fazer perguntas diferentes para o mesmo system. E faz parte esse processo de pergunta e resposta para você treinar o seu chatbot. Lembrando que esse treinamento não se dá por quantas perguntas ou respostas eu faço, mas o quão preparado está o meu prompt no system. Então, se eu tiver um prompt muito bom no system, eu não preciso ficar fazendo pergunta e resposta para treinar ele. Não existe esse treinamento é fine tuning. Outro assunto que inclusive a gente já conversou aqui no canal, inclusive está com o link na descrição. Mas o fato aqui é que não vai ficar conversando com esse chatbot para treinar ele. Você vai ficar alterando o system para que não importa qual seja a pergunta que vem, ele esteja preparado. Como que eu faço isso no meu negócio, para vocês entenderem? Basicamente eu tenho uma agência de criação de chatbots. Eu recebo atendimentos pelo WhatsApp, pelo YouTube, pelo Instagram, enfim, vários canais, mas todos com pessoas em busca de saber como funciona o chatbot, como cria um chatbot, para que serve um chatbot, quanto custa um chatbot, enfim. N perguntas do contexto chatbot. Então, o que eu preciso explicar para o meu chatbot? O que é o chatbot? Como funciona o chatbot? Como que agenda? Como que fala comigo? Quanto custa? E tudo isso vem por dentro desse prompt. Então, eu vou colar aqui o meu prompt que eu uso no Crow Creative e vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu treinei e os resultados que eu tenho. E aí, um pouquinho mais pra frente no vídeo, eu vou mostrar para vocês outros nichos que podem utilizar o mesmo processo que eu utilizei, beleza? Então, vamos lá. Agora eu vou tirar essas mensagens que a gente fez aqui e agora eu vou colar o meu prompt. Nesse prompt, eu estou dizendo que ele é o Crowbot, especialista em chatbot de inteligência artificial do Crow Creative, e será responsável por vender e otimizar os chatbots utilizando o ManyChat e ChatGPT. Aqui, basicamente, eu dei o papel dele. Deve ser capaz de entender os requisitos do cliente, criar fluxos de conversação eficazes e integrar os chatbots em várias plataformas. O objetivo final é fornecer um atendimento ao cliente excepcional e aumentar as conversões em nossos modelos de chatbots disponíveis em neolink.com. O especialista em chatbot de IA deve ter excelentes habilidades de comunicação e ser capaz de explicar os conceitos técnicos de forma clara e compreensível para os clientes em mensagens com limite de 100 palavras, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, garantindo que todas as respostas façam sentido com o FAQ anexado a seguir. E aqui vocês podem reparar que eu já dei para ele o papel e a tarefa. Qual que é o papel dele? Ele é o Crowbot assistente de IA. Qual que é a tarefa dele? Atender os clientes e direcionar para minha agenda. E além disso, eu coloquei um pouco de uma mistura de papel e tarefa ali, que é como ele deve fazer isso, ou seja, sendo capaz de explicar conceitos técnicos de forma clara e simplificada, e principalmente com um limite de 100 palavras, porque eu não quero gastar muito com essa automação e eu não quero que meu cliente fique lendo textos e textos. Se ele quiser uma informação mais profunda, ele fala diretamente comigo. Então aqui dentro desse prompt também a gente vai colocar as limitações desse chatbot, como por exemplo, eu não quero que você responda tal coisa, ou como por exemplo, nunca diga tal palavra, ou nunca exceda um limite de X palavras, entendeu? É aqui que você vai definir os limites também da sua automação. E aí depois disso vem um FAQ completo, ou seja, Q de pergunta. O que é um chatbot com inteligência artificial? A de answer, de resposta. Um chatbot com inteligência artificial é um programa de software que usa tecnologias de IA para entender, enfim. Pergunta, o que é marketing conversacional? Resposta, A. O marketing conversacional é uma estratégia de marketing que utiliza conversas em tempos reais. Enfim, eu tenho várias perguntas, como por exemplo, como vocês usam o ManyChat e ChatGPT em seus chatbots, e várias respostas, como por exemplo, a inteligência artificial generativa é um tipo de IA que é capaz de criar conteúdo. Enfim, esse é o meu prompt que faz sentido para minha empresa, faz sentido para o meu negócio. Mas aqui é um bom exemplo para vocês entenderem papel, contexto e tarefa. Todos os chatbots de atendimento, inclusive os que a gente vai começar a fazer aqui, e inclusive o meu que eu uso também, eles giram em torno dessa instrução, papel, contexto e tarefa. E a sua missão como dono da empresa, empreendedor, ou como responsável por criar esse chatbot, criar esse atendimento com o seu cliente, é literalmente definir esse texto que vai no system. O seu trabalho é fazer com que esse texto sirva para qualquer pergunta. Quer ver? Se eu repetir a pergunta aqui do Oi, quem é você? Ele vai responder que é o Crowbot, especialista em chatbot do Crow Creative, que está aqui para ajudar a entender. Qual outra dúvida que eu posso responder? Por exemplo, como contrata?
Para contratar o serviço de chatbot, você pode agendar uma reunião com o Igor Crow, responsável por, e aqui está o link que eu coloquei para ele. Durante a reunião, você poderá discutir as necessidades, enfim. Próxima mensagem. Quanto tempo demora? O tempo necessário para implementar um chatbot com inteligência artificial pode variar, dependendo das necessidades específicas do negócio, complexidade do projeto, durante a reunião, enfim. Independente de quantas perguntas eu faça aqui, ele sempre vai me responder com base no que está no system. E esse prompt aqui eu já trabalhei bastante nele, eu coloquei um FAQ que realmente são as perguntas que eu mais recebo e coloquei as respostas trabalhadas da melhor maneira como eu responderia se fosse eu mesmo respondendo. Mas o fato é que aqui a gente está liberado para fazer qualquer pergunta, inclusive fora do contexto inicial, quer ver? Como, por exemplo, uma pergunta nonsense, onde eu digo, você pode me indicar quem são os outros profissionais que fazem esse serviço? Ou seja, eu estou procurando os concorrentes aqui. E ele vai me responder que, infelizmente, como um assistente virtual não pode oferecer recomendações específicas, mas que ele procure online, consulte referências, e ele fala até para entrar no LinkedIn aqui. Enfim, o fato é que eu posso ficar aqui fazendo perguntas e vendo as respostas, testando as possíveis interações dos meus clientes, até eu ter certeza de que tudo que eu queria cobrir já foi coberto e tudo que eu não quero que aconteça já esteja descrito nessa instrução para que o Crowbot nunca erre. Mas beleza, até aqui a gente falou do meu bot, do meu negócio, do meu contexto, do meu serviço, e talvez isso não te ajude muito, a gente está muito no aspecto do meu negócio. Então agora eu vou passar rapidinho aqui, dando vários exemplos de vários contextos diferentes que são feitos dessa mesma forma que eu fiz, onde eu dou papel, contexto e tarefa, usando um FAQ anexado no prompt para gerar esses chatbots. Então agora aperta o cinto que vai ficar rápido. Então agora eu vou vir aqui na minha instrução, vou tirar tudo e vamos pensar como se talvez o primeiro exemplo fosse de um restaurante japonês. Poderia usar aqui alguma coisa parecida com essa. Como Sushi Master, você é o rosto e a voz do nosso restaurante, ajudando a elevar a experiência do cliente a um novo patamar. Será responsável por tirar pedidos, explicar pratos especiais e alergênicos e gerir pedidos online através do nosso sistema integrado. O objetivo é proporcionar um serviço de qualidade contribuindo para a fidelização do cliente. Beleza, esse aqui até agora foi o papel desse Sushi Master. Vou colar aqui também que ele deverá responder as perguntas com base no FAQ a seguir. E responder as perguntas é a tarefa desse Sushi Master. E agora eu vou colar aqui embaixo um FAQ rapidinho, que basicamente é o que é um omakase, que poderia ser o nome do restaurante japonês, aqui você pode colocar o nome do restaurante aqui. Vocês oferecem opções vegetarianas, como fazer uma reserva, os ingredientes são frescos, alguma taxa de rolhas, se eu trouxer o meu próprio vinho, vocês fazem entregas, quais formas de pagamento aceitas, enfim. Um conjunto de perguntas e respostas, um FAQ simples. Agora eu vou tirar as perguntas que eu tinha feito em relação ao Crowbot, porque a gente estava falando de chatbot, mas eu vou deixar o oi, quem é você, e vamos mandar, vamos ver o que ele vai falar. Sou o Sushi Master, assistente virtual do restaurante. Estou aqui para ajudar a responder as perguntas sobre o restaurante e nosso serviço. Como posso ajudar você? Eu poderia perguntar agora, por exemplo, como reserva, e vamos ver o que ele vai me responder. Para fazer uma reserva, você tem algumas opções disponíveis. Acesse o nosso site oficial, aplicativo móvel, telefone. Lembrando que é sempre bom fazer sua reserva com antecedência, especialmente em horário de maior movimento. Vou adicionar uma outra mensagem aqui, se eu fosse cliente de restaurante, colocaria aqui. Vocês fazem pratos para viagem ou marmitas? Vou dar um submit aqui, vamos ver o que ele vai responder. Sim, oferecemos opções de pratos para viagem, incluindo caixa de sushi e marmitas prontas. Minha próxima pergunta, naturalmente, seria se tem cardápio vegetariano, porque eu sou vegetariano, e se tem para casais, porque eu sou casado. Então vamos ver o que ele vai falar. Sim, temos opções vegetarianas disponíveis em nosso cardápio, temos variedade de pratos vegetarianos. Enquanto também para casais, oferecemos opções especiais para tornar a sua experiência 2 ainda mais especial. Isso inclui combos de sushi, pratos compartilhados, enfim. Portanto, seja você vegetariano ou esteja procurando uma experiência gastronômica romântica, temos opções adequadas para atender às suas necessidades. O fato é que se você é dono de restaurante de comida oriental, você sabe que está faltando aqui, por exemplo, o nome dos pratos, o preço dos pratos, o site para fazer a reserva, o telefone para fazer o agendamento. Mas o corpo, a estrutura, o papel, o contexto, a tarefa já estão aqui. E o próximo passo seria só ajustar esses textos para que realmente essas respostas sejam mais diretas ao meu negócio. Lembra que o meu prompt do Crow Creative dava o meu link de agendamento? Aqui eu posso incluir também o telefone para fazer reserva desse restaurante, o site para fazer reserva desse restaurante. Então, se você é dono de restaurante de comida oriental, você já tem aqui um prompt basicamente pronto. Mas, se você tiver num contexto totalmente diferente, como fica? Então, agora eu vou de novo deletar todo esse prompt que a gente fez aqui, porque a gente vai mudar o nicho. Deixa eu tirar essas últimas conversas que tem em relação à comida, porque a gente vai sair do nicho de alimentação. Vamos dizer que agora a gente está no nicho de cuidados com estética, de clínicas de estética, de profissionais que fazem esse tipo de serviço. Então vou colar aqui um que eu já tinha guardado, que é: como Skin Guru, você será a primeira linha de consulta para clientes interessados em nossos tratamentos estéticos. Você será responsável por entender as necessidades de cuidado com a pele do cliente, recomendar tratamentos adequados e responder perguntas sobre procedimentos. O objetivo é garantir que os clientes recebam um tratamento melhor que atenda às suas necessidades e expectativas. Vou colar aqui também
aquele trechinho que diz que você deverá responder as perguntas com base no FAQ a seguir, e vou colar o FAQ padrão de uma clínica de estética, que tem perguntas como, por exemplo, o que é um Botox? E aí ele responde o que é um Botox, quais são os tratamentos que vocês oferecem para rejuvenescimento, os tratamentos são dolorosos, como posso agendar uma consulta, vocês oferecem tratamentos para homens, tratamentos têm algum efeito colateral, enfim. Se vocês olharem bem, basicamente o que tem em qualquer site de qualquer clínica de estética é o mesmo FAQ, as perguntas são bem padrão. Beleza, agora eu vou responder aqui. Quem é você? Ele vai responder que é o Skin Guru. Já não é mais o Sushi Master, já não é mais o Crowbot, é o Skin Guru, um assistente virtual dedicado para nos oferecer informações sobre os tratamentos estéticos oferecidos pela nossa clínica. Como posso ajudá-lo hoje? E aqui eu vou fazer uma pergunta como se fosse eu mesmo, dizendo que sou homem e não conheço esses procedimentos, se vocês dão algum tipo de instrução. Ou seja, eu sei que tem um FAQ aqui que fala sobre atendimento para homens. Por exemplo, vocês oferecem tratamento para homens? Sim, temos uma variedade de tratamentos que atendem tanto a homens quanto a mulheres. Mas aqui eu não estou perguntando se ele tem tratamento para homem. Eu já sei que ele tem. Estou dizendo que eu sou homem e não conheço o procedimento. Então eu estou querendo saber se tem algum tipo de instrução. Vou mandar. Essa pergunta que eu fiz não está no FAQ, mas através das respostas que tem no FAQ, ele mesmo sabe que sim, fornecemos instruções e orientações detalhadas sobre todos os procedimentos estéticos que oferecemos, tanto para homens quanto para mulheres. Durante a consulta inicial, nossos profissionais explicarão em detalhes, enfim. Mesmo não tendo a correspondência exata da minha pergunta lá no FAQ, o próprio ChatGPT consegue, através das perguntas do FAQ, gerar uma resposta para a minha pergunta que não tem uma relação direta com o FAQ, com base nisso. Ou seja, ele consegue, com pouca informação, responder muita gente. E aqui o próximo passo seria algo como perguntar como agenda, que é diferente de como posso agendar uma consulta, mas ele vai entender o como agenda exatamente como essa pergunta, ele vai responder exatamente como esse texto aqui, através do nosso site ou aplicativo, ligue para a nossa clínica, independente do número escolhido. Enfim, ele trabalha o FAQ e dá essas respostas. Aqui a gente já está falando de clínica de estética. Vamos mudar um pouquinho de novo? Então vamos lá de novo. Vamos apagar a clínica de estética, vamos tirar essa conversa que a gente estava tendo com ele aqui, vamos deixar só o oi, quem é você. Vamos dizer que eu estou aqui no contexto sobre aulas de música, eu vou colocar um prompt básico aqui que diz: como Melody Mentor, você ensinará instrumentos como piano, violino, guitarra, sua tarefa é guiar o aluno na aprendizagem de técnicas básicas e avançadas, assegurando que ele seja constantemente progredindo e encontrando satisfação e alegria na música. Você deverá responder as perguntas com base no FAQ a seguir, e aqui, de novo, vou colar um FAQ aleatório que eu peguei pela internet que diz: é necessário saber ler partituras para começar as aulas? Não. Quais são os estilos musicais que você ensina? Como são as aulas para crianças? Qual a duração de cada aula? Você oferece aulas online? Várias perguntas e respostas do nicho de instrumentos musicais, de aulas de música. Não é a minha especialidade, eu peguei material pela internet, mas o contexto aqui é um FAQ. Então, se você tem perguntas que você responde frequentemente, são essas perguntas e os textos das respostas que você dá normalmente que devem entrar aqui no system. Eu acho que essa altura do campeonato vocês já entenderam o processo que eu estou utilizando aqui. Então vamos lá, eu vou mandar o oi, quem é você, e vamos ver o que ele vai me responder. Olá, eu sou a Melody Mentor, assistente de inteligência artificial, projetado para ajudar pessoas a aprender a tocar instrumentos. Como posso ajudar você? Eu vou mandar para ele aqui, por exemplo, se vocês dão aula de bateria. Sim, nós oferecemos aulas de bateria, nossos professores são experientes, agenda uma aula e começa a jornada musical. Aí eu posso perguntar, por exemplo, se eu preciso do instrumento para aprender ou se vocês disponibilizam. E aí, para as aulas de instrumentos como piano, violino, guitarra e bateria, recomendamos que você tenha o seu próprio instrumento para praticar em casa. No entanto, se você não tem instrumento, podemos ajudar a encontrar opções de aluguel ou compra. Quanto custa as aulas? Quantas horas tem de aula? O custo das aulas de duração pode variar dependendo do instrumento, nível de experiência e localização geográfica. Como Melody Mentor assistente virtual, não possui essas informações atualizadas sobre preços específicos. E aqui a gente pegou uma imitação desse prompt, porque lembra, eu não coloquei no FAQ qual que é o meu horário de atendimento e qual que é o preço. Se eu tivesse colocado no FAQ o preço e o horário de atendimento, ele me daria uma resposta mais certa, mais concreta sobre isso. Quer ver? Aqui eu tenho uma pergunta que é: qual a duração de cada aula? A duração padrão é de 45 minutos a 1 hora, mas aulas mais longas podem ser organizadas conforme a necessidade. Então aqui eu vou colocar, além dessa instrução sobre a duração média, eu vou dizer também que as aulas custam R$100 por hora e o pagamento pode ser feito via Pix, direto para o professor. Eu vou pagar essa última resposta e vou mandar a mesma pergunta: quanto custam as aulas e quantas horas elas têm? Vou dar um submit aqui e vamos ver o que ele vai responder. Ele acabou de me responder que as aulas têm uma duração padrão de 45 minutos a 1 hora e que o custo das aulas é de R$100 por hora. Se você pode ter uma noção melhor disso, é entrar em contato conosco diretamente para verificar a disponibilidade. O pagamento das aulas pode ser feito através de Pix, diretamente para o professor. Ou seja, vocês viram aqui na prática o processo de teste. Eu coloquei o prompt, eu testei algumas perguntas e eu percebi que uma das respostas não estava do jeito que eu queria. Ele não estava passando o preço nem a duração da aula. O que eu fiz? Eu voltei no FAQ, voltei na pergunta específica sobre esse assunto e coloquei lá mais algumas informações, como o preço e o método de pagamento.
E aí você pode reparar que eu coloquei o método de pagamento nesse texto também, mas a pessoa não me perguntou qual que é o método de pagamento. Mas como ela me perguntou quanto custa, o próprio ChatGPT já atribui o método de pagamento ao valor. Ou seja, com pouca informação ele gera muitas mais respostas, igual eu falei anteriormente. E o seu trabalho aqui passa a ser criar esse prompt, criar esse papel, criar esse contexto, criar essas tarefas, utilizar os FAQs e testar, fazer esse processo várias vezes até você alinhar e ajustar o seu prompt de forma que qualquer pergunta, ou pelo menos o máximo de perguntas que você conseguir compreender, o seu bot possa responder da melhor maneira possível e principalmente não falando besteira, não viajando nem nada disso. Então aqui a gente pegou 3 contextos, a gente pegou o restaurante, a clínica de estética, o professor de música, pode juntar também a agência de marketing conversacional, a gente pegou alguns contextos, a minha ideia não é te dar um Ctrl+C, Ctrl+V, não é te dar um prompt pronto, porque não existe isso, o seu negócio é único, tem as suas características, tem o seu contexto, é por isso que eu te dei o método que eu uso aqui, o passo a passo que eu faço para testar as minhas automações, que é um pouco do que eu ensino para os meus alunos na mentoria também, muitos dos meus alunos já passaram muitas horas comigo nessa tela de playground, brincando e verificando o que dá certo ou não. Mas o fato é que com essa informação que você teve até aqui, você está pronto para criar sua própria instrução, seu próprio prompt, sua própria diretriz de atendimento do seu chatbot. Só que como eu não gosto de deixar nada muito no campo estratégico, nada muito no campo das ideias, eu gosto sempre de entregar alguma coisa que vocês possam de fato utilizar, eu vou mostrar aonde você coloca esse prompt que a gente criou aqui no ManyChat, especificamente no fluxo de integração que eu criei na aula passada do ManyChat com o ChatGPT usando a nova integração. Então, esse texto que está aqui, no momento em que a gente terminar de testar ele, que a gente já tiver com ele alinhadinho, ou que ele estiver na versão mais atual para a gente, porque lembre que você sempre vai ter que ficar refinando esse texto, conforme novas perguntas aparecem, novos FAQs têm que ser incluídos aqui. Mas o fato é que você vai copiar esse texto que está aqui e vai utilizar ele lá na nossa automação, na nossa requisição que faz o request para o ChatGPT. Então, para quem não estava nas últimas aulas, esse modelo que eu vou utilizar aqui é um modelo do chatbot, que você pode comprar aqui no link da descrição para ajudar o canal. Mas se você não quiser ou não puder gastar dinheiro com isso agora, você tem o vídeo completo também aqui na descrição, é o meu vídeo anterior, onde eu fiz esse fluxo com vocês e eu expliquei cada uma dessas etapas. A questão aqui é que eu quero mostrar como que a gente aplica o nosso prompt, que a gente acabou de criar lá no Playground da OpenAI, dentro desse fluxo. Ou seja, em que momento que eu passo a inteligência desse chatbot para dentro do meu sistema de automação. Aqui eu estou usando o ManyChat, mas ele vai servir da mesma forma para qualquer sistema que você esteja usando, que tenha essa integração ou que faça requisições para a API da OpenAI. O fato é que esse fluxo começa com um gatilho, que é uma palavra-chave. Eu limpo os campos ChatGPT em entrada e resposta, que são os campos de controle, os campos personalizados de controle, onde eu guardo a pergunta e a resposta do usuário. Aqui eu faço uma pergunta para o usuário perguntando qual que é a dúvida dele e já atribuo essa resposta dele ao campo de contato ChatGPT entrada, ou seja, a pergunta do usuário já está no campo personalizado. Eu dou um pouquinho de explicação do que vai acontecer a seguir para o usuário e aí sim eu mando a requisição lá para a OpenAI. Qual que é a requisição que eu mando lá para a OpenAI? O que antes era seu prompt. Agora eu posso simplesmente selecionar isso daqui e colar. E aí, nesse momento, eu dei toda a instrução, ou seja, como Melody Mentor, você ensinará instrumentos como piano. Isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse colado o System aqui, o User aqui, e tivesse atribuindo o Assistant em ChatGPT Resposta. E a partir disso, quando eu tiver essa resposta, ou seja, o que vier do Assistant, eu vou mandar como ChatGPT Resposta para esse usuário, que é realmente o que a gente fez aqui. System, User, Assistant. System, User, Assistant. System, User, Assistant. E agora essa comunicação ela vai se desenrolar direto pelo ManyChat ou por outro software que você esteja utilizando, e eu recomendo que vocês coloquem sempre o link da conversão do que vocês estão fazendo, o telefone do WhatsApp para sua reserva, enfim, que vocês direcionem dentro do FAQ de vocês a conversão, que é o momento em que o seu lead, o seu prospect, o seu possível cliente vira um cliente de fato, em que ou ele paga para você, ou ele agenda o serviço que vai pagar para você. Assim como também eu recomendo que vocês coloquem um limite de palavras que eles podem falar. Se os seus textos estiverem muito pequenos, vocês podem aumentar o limite de palavras, aumentar o max token. Se ele estiver muito frio, você pode aumentar um pouco a temperatura dele para ele ser um pouco mais criativo. Se ele estiver meio louco, viajando, falando coisas que não devia, você pode diminuir um pouco essa temperatura. O Playground serve exatamente para isso, para a gente se divertir enquanto a gente está criando essa nossa inteligência artificial, ou pelo menos esse prompt que vai levar um pouco da nossa inteligência artificial. Porque lembrando, a gente não está treinando nada, a gente está só fazendo engenharia de prompt aqui. Para treinar um modelo, seria a mesma coisa que eu colocasse diversas perguntas, diversas respostas em um banco de dados, e aí toda vez que alguém faz uma pergunta para mim, eu vou lá nesse banco de dados, vejo todo o histórico de conversas que eu já tive e uso essa informação para formular uma resposta. Esse é o processo de fine tuning.
Não é o processo de chat complexions que a gente usa na maioria dos chatbots. O Firetune é mais caro e ele é literalmente uma motosserra para cortar um pão se você estiver fazendo alguma coisa mais simples. Por exemplo, um atendimento, um agendador, um recepcionista. Assim como todos os robôs que a gente fez aqui até agora foram robôs mais simples. E eu recomendo que vocês façam robôs mais simples, principalmente nos seus primeiros robôs, porque robôs muito complexos também dão muito trabalho. Então, pessoal, eu sei que esse aqui foi um vídeo menos técnico, menos mão na massa, mas é que muita gente aqui estava mandando nos comentários querendo entender como fazer o próprio prompt, como converter o prompt lá dentro dos fluxos que eu tenho feito recentemente. Então esse aqui é um vídeo para passar para vocês a forma como eu faço os meus prompts e para os meus clientes, e principalmente de como que eu testo o que eu faço, porque nada sai pronto da minha cabeça. Tudo é feito à base de pergunta para o meu cliente, entender um pouco do contexto dele, saber qual que é o FAQ dele. Se eu estou criando um robô que vai responder perguntas para ele, ninguém melhor do que ele, meu cliente, vai saber quais são as perguntas que ele mais recebe. Se um chatbot tem a missão fundamental de responder perguntas, é dentro desse prompt que eu vou colocar as perguntas que ele tem que responder. É dentro desse prompt que eu vou colocar o contexto do que ele tem que responder. E principalmente se eu quero que ele faça alguma coisa, como converter uma venda, realizar um agendamento, mandar o cliente para uma página de compra ou checkout, eu preciso falar para ele também. Então isso tem que estar no FAQ. Então a ideia aqui é mostrar para vocês os processos que eu faço, a ferramenta do Playground, para que vocês criem seus próprios prompts e incluam esses prompts nas outras automações que a gente fez aqui no canal. E aí, juntando tudo isso, você vai ter condições de fazer sozinho e melhorar esse processo e também passar esse bastão para alguém. Porque você, se você está me assistindo e você é o dono da sua própria empresa, provavelmente você não tem tempo de ficar testando isso. Mas tem alguém responsável por marketing, responsável por desenvolvimento da sua empresa, que tem que saber fazer esse processo, tem que conhecer essa ferramenta do Playground. Então, pessoal, encerrando o vídeo de hoje é para explicar para vocês como que eu penso sobre os prompts e como que eu crio esses prompts para que vocês façam também. E mais uma vez, agradecer a todos vocês que têm dado feedback. Esse vídeo ele só está acontecendo pelo feedback de vocês nos comentários, que perguntaram, que questionaram como fazer os prompts, enfim. Muito obrigado, pessoal, pelo engajamento de vocês. O canal está sendo uma experiência incrível na minha vida. Eu espero estar ajudando bastante vocês e vocês também estão me ajudando bastante. E não para por aqui. A gente vai continuar falando sobre Firetune, ele vai continuar falando sobre engenharia de prompt, sobre automações, integrações, enfim. Daqui para frente, os nossos próximos robôs já terão esses prompts embutidos. E se você tiver alguma dificuldade de como criar o seu próprio prompt para os próximos robôs, é só voltar nesse vídeo e assistir de novo. Eu tenho certeza que vai facilitar bastante o processo para você. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Se você tiver alguma sugestão de prompt que você quer ver, ou de outras ferramentas, ou de outros tipos de automações, pode mandar aqui também. Eu tô adorando viver essa experiência junto com vocês e a gente vai continuar fazendo muita coisa junto, beleza? Mais uma vez, se você quiser ajudar o canal, aqui no link da descrição, tem o link para uma lojinha com todos os robôs que a gente já fez aqui. A ideia aqui é realmente ajudar o canal a bancar as ferramentas que a gente usa, os equipamentos que a gente usa. Enfim, eu não tô querendo te vender curso, a ideia aqui é te ensinar de graça, mas se você quiser ajudar o canal e tem um material pronto ali já para você verificar, fazer sua comparação se o que você está fazendo tá certo ou não, por um preço ínfimo ali, um cafezinho, você consegue baixar os modelos prontos, inclusive esse que eu usei nessa aula. E no mais, se você quiser uma hora de mentoria, se você quiser falar diretamente comigo, também tem o link da minha agenda aqui nos comentários para a gente falar diretamente sobre o seu projeto, sobre o seu negócio, trabalhar no seu prompt ou na sua automação. Então, se você gostou do conteúdo que eu criei para vocês aqui até agora, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo ou pessoa na sua empresa que precisa saber um pouco mais sobre prompts, se inscreve no canal para mais vídeos e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!